Fala pessoal, começando mais aqui um Conexões PE com vocês, um programa falando sobre Pernambuco na grande rede mundial. Só lembrando para vocês, vá lá no canal, compartilhe, assista um programa lá dos nossos passados, aí nós fizemos já. Chegue lá, mande para o seu amigo, veja, né? Coloque o nosso nome do Conexões PE para o mais longe possível. E nosso convidado hoje aqui, vou deixar nosso Eduardo aqui falar um pouco do nosso convidado, Eduardo. Olá, pessoal. O tema hoje é Direito Imobiliário, com o Dr. Rafael Di Biase. Dr. Rafael é formado pela Universidade Católica de Pernambuco, tem pós-graduação em Direito Corporativo pelo IBMEC, tem pós-graduação em Direito Imobiliário pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, é procurador do município de Pojuca, daqui de Pernambuco. Atua há mais de 20 anos como advogado e consultor no direito imobiliário e é sócio do escritório Melo Di Biase. Di Biase, queria lhe agradecer aqui a participação no nosso Conexões PE, que a gente possa esclarecer muitos pontos em relação ao tema direito imobiliário. Eu que agradeço a oportunidade, espero que a conversa seja o mais agradável possível. Doutor Di Biase, vamos falar primeiro o que é que levou o senhor ao direito, e especificamente ao direito imobiliário. Então, eu sou filho, né, caçula, meus pais são médicos, meus dois irmãos mais velhos são médicos, né, uma família genuinamente de médicos, mas eu tinha um tio que na verdade não era tio de sangue, mas era um amigo de infância do meu pai, um dos melhores amigos, e que eu tinha uma admiração imensa por ele. E ele, para mim, foi o maior advogado, inclusive imobiliário, que já teve aqui em Pernambuco, o doutor Manuel Merenciano. Felizmente não está mais aqui, mas eu não queria ser advogado na época, né? Eu queria ser Manuel Merenciano. Eu tinha uma admiração enorme por ele. Ele não tinha filhos, então me tinha como filhos. Então, desde novo, mas muito novo mesmo, eu sempre sabia que ia fazer direito e que ia trabalhar com ele. Ele é de que área? Ele era da área do direito imobiliário. Também, tá. Para mim, ele foi o maior advogado imobiliário que já teve aqui em Pernambuco, enfim, assessor da ADM a nível nacional, um excelente profissional, justamente na área que eu advogo hoje em dia, né? Terminei trilhando esse mesmo caminho. Então, passada a faculdade, passei o vestibular, antes mesmo de iniciar a faculdade, eu já fui estagiar no escritório. Então, quando a faculdade iniciou lá, depois de fevereiro, eu já tinha ali 3 meses de estágio, já dentro do direito imobiliário. O escritório dele era consultoria imobiliária, então eu respiro do negócio imobiliário desde antes de começar a faculdade e até os dias de hoje, né? Eh, Depois, eu trabalhei com um advogado, trabalhava com ele, Pedro Melo, um excelente advogado também, e também fazendo na área imobiliária. E já há um bom tempo, junto com o Alexandre, meu sócio aí, parceiro, a gente tem essa banca, né? Onde aí a banca é multidisciplinar, porque hoje em dia a gente vai tratar disso mais à frente aqui, mas a banca atua em várias áreas, mas eu atuo especificamente na área imobiliária. Eduardo, por favor. Doutor Di Biase, o direito imobiliário costuma ser assim visto como algo muito técnico e burocrático. Como é que você enxerga na prática, né, os maiores riscos para quem compra e vende um determinado imóvel? Veja, a burocracia é natural do nosso sistema legislativo registral, né? A gente herdou isso aí basicamente do direito português. Então, ela realmente é um pouco exagerada, né? Mas Portugal está mais simplificado. O português, eu digo assim, ele é mais dinâmico, entendeu? Então as Certo. coisas lá são feitas. Aqui a gente tem a regra, mas a gente não cumpre as regras e deixa o tempo passar e aí gera Ah, essas demandas, né? Então essa burocracia, ela de certa forma é necessária, mas também é criado toda uma mística em relação a isso e na prática a gente vê que não há nada, não há nenhum bicho de sete cabeças. O nosso risco grande no Brasil aqui primeiro, é um país com milhares de municípios, milhares de credores e fazenda e reclamações trabalhistas. Então, a gente não tem aqui uma unificação, não tem uma certidão que eu tire e que me traga todas as informações que, dá- relacionadas àquele imóvel. que dê essa garantia, né, Isso. para o... Então, faz com que a gente tenha que abrir um leque imenso de pesquisas, né? Então, isso é o que torna essa insegurança do mercado imobiliário na hora da aquisição do imóvel e que demanda a contratação de um especialista que acompanhe esse processo desde o início para que faça as diligências
e acessório o que é necessário. Logicamente, é uma pessoa jurídica, é uma pessoa física, o imóvel é rural, é imóvel urbano, é terreno de marinha. Então, são filtros ali que vão direcionar essa pesquisa para que a gente chegue a um resultado que ateste pela segurança total, segurança com risco, né? Todo negócio tem risco, ou total inviabilidade do negócio jurídico. Vamos começar então na questão da compra de um imóvel. Vamos pegar aí os principais documentos que um comprador nunca deve deixar de analisar. Quais são? Isso. A gente teria aqui o documento ideal para isso. Existe até uma lei de 2015 para cá que tentou no Brasil regulamentar isso. Eu vou começar de trás para frente para Tá. facilitar, que é a matrícula imobiliária. Então, cada imóvel hoje no Brasil, cada imóvel que é individualizado, né? Então, aquele lote, aquela casa, aquele apartamento, ele possui uma única matrícula no Registro Geral de Imóveis, né? Ali vai ter todo o histórico do imóvel desde o seu nascedouro, de onde ele veio, de um loteamento, de um processo de incorporação, quem comprou, quem não comprou, se teve penhora, se eu reformei e edifiquei no imóvel. Então, ali é como se fosse o seu currículo de vida O do prontuário imóvel, do imóvel o está ali. prontuário do imóvel, tá? Defendia-se e defende-se, a minha classe defende, de que tudo que tiver relacionado ao imóvel, então uma hipoteca, uma penhora, algo que ponha em risco ou que torne para terceiros a possibilidade de você visualizar, deve estar transcrito na matrícula do imóvel, seja através de um registro, uma averbação, que é o que a gente leva para o cartório para lançamento. Isso é seria a forma ideal. Eu iria no cartório, isso sai online, em tempo real, hoje em dia, em praticamente todos os estados da federação, e ali teria. Mas, como no Brasil, e eu acho que toda pergunta para advogado mas não é bem assim, não é? A gente tem que as exceções do que não necessariamente, mesmo que não esteja na matrícula, ainda assim põe em risco o negócio. Que são essencialmente certidões trabalhistas, elas excepcionam essa regra, e as execuções fazendárias, né? Então, dívidas fiscais. Então, se você me perguntar assim, no básico, o mínimo para começar uma análise, eu pediria a matrícula do imóvel, certidões fiscais da União, dos estados, né, dos municípios, e certidões trabalhistas. Essas Tá? certidões trabalhistas são o quê? Certidões são de ações trabalhistas contra aquela pessoa. Tá. Então, se eu vou comprar o imóvel do Eduardo, eu pego o CPF do Eduardo, isso é tudo acesso publicamente, né? Tem uma diligência para isso, mas faz. E ali eu vou extrair algumas certidões. Essas certidões vão dizer, olha, não, nada consta em nome do Eduardo, ou consta. Não é porque tem um processo também que não está em risco. Pode ser que seja um processo de R$ 1.000, um processo de R$ 500, ou um processo que ele venceu, que está em tramitação. Cabe ao advogado que vai analisar, né, coletando esses dados todos, ele fazer uma análise, né? Um outro ponto, principalmente aqui em Recife, que é importante quando a gente for comprar o imóvel, é também pedir na prefeitura a ficha cadastral do imóvel. Muitas vezes a gente vai comprar uma casa, porque quer montar um negócio, e a gente compra a casa. Mas aquela pessoa nunca regularizou aquela casa. Fez uma reforma, fez Aquela casa primeiro não tem uma andar. BITS, por exemplo, aquilo não está na matrícula do imóvel. Então, Tá. aquele imóvel vai ter um processo de regularização. E às vezes pode até inviabilizar o negócio. Então, pedir também a questão da prefeitura. E aqui tem a questão do terreno de marinha, né? Sim. Que também pedir a certidão do SPU. Fora isso, né, as cautelas de quem mora em condomínio, pedir relação de débitos condominiais. Isso eu diria assim, é a espinha dorsal. Daí a gente tem um caminho imenso para a gente investigar, né, segurança ou insegurança. Às vezes o imóvel foi adquirido naquele ano, é um imóvel novo, recente, de um servidor público, que a gente tem lá o histórico dele. Basicamente são certidões básicas, a gente evolui com a do DIC. Só completando essa pergunta de Beto e tua resposta, de Dias, com relação a essa questão do terreno de marinha, a gente observa que terreno de marinha vai até. É. Não é a beira-mar somente, não. O terreno de marinha deve ser dado no curso de história, né? Não de direito, porque ele não tem nenhum fundamento Ué, jurídico. Mas, em tese, foi muito boa essa sua pergunta, porque as pessoas até ficam. E a gente tem um caso clássico aqui que eu vou falar no final. O terreno de marinha, ele é todos os imóveis situados a uma certa distância de mares, rios, que sofram influência da maré. ok. Então, por uma questão de território nacional. Então, é triste dizer, mas o nosso canal da Agamenon Magalhães faz com que os imóveis ali, lindeiros, fronteiriços a ele, sejam terreno de marinha. Então, a gente paga imposto justamente sobre aquilo, né? Uhum. Claro. Com relação à compra, na base da confiança, muitas vezes a gente observa essa negociação informal. O que é que as pessoas devem observar
com relação a isso, e isso é muito comum no passado, né? Hoje as coisas estão melhorando bastante. As pessoas compram na confiança, não coloca, não faz toda a documentação necessária para a regularização do imóvel e daqui a pouco estoura alguma coisa. Quer dizer, você provavelmente se deparou com situações como essa na prática, né? Demais. Primeiro, até uma coisa que a gente, como advogado, fica muito tranquilo, né? Que as pessoas dizem, nossa, você vai pedir tudo isso para outra parte, ele não vai ficar Chateado, não? constrangido. Eu disse, olha, advogado não vê rosto, advogado vê CPF, né? Então, assim, se você está comprando imóvel do seu pai, eu vou fazer a mesma auditoria para o seu Perfeito. pai. A gente tem que entender que numa compra de um imóvel, numa diligência, a gente, claro, tem que buscar a má fé. A pessoa pode estar de má fé ali, querendo lesionar, mas a pessoa também pode estar de má fé. Às vezes a pessoa desconhece. Isso. Às vezes um amigo pediu lá atrás, ô Beto, tô precisando abrir uma sociedade, antigamente era preciso, né? Eu vi até que Antônio Mário comentou isso, hoje em dia não precisa mais, mas bota aqui teu nome numa sociedade e o cara nem lembrava que tinha aquilo. E aí, 30 anos depois, penhora trabalhista, veja, a pessoa não sabia daquilo, entendeu? Ou às vezes um imóvel como esse que eu te falei, a pessoa não sabia. Antigamente, década de 40, 50, ninguém pedia alvará de prefeitura para nada. Era você ia construindo, a pessoa não sabia que tinha todo esse processo. E hoje, com lei de acessibilidade, de certas normas restritivas urbanísticas, é impossível regularizar. Então, a gente diz o seguinte, que o contrato, se fosse para o que dá certo, ele teria meia página. As outras 40 páginas do contrato é para tudo que vai dar errado na face da terra. O advogado devia escrever roteiro de filme de apocalipse, né? Porque a gente só vê problema. Então, o contrato ali praticamente é: se você pagou o preço e a pessoa lhe deu a escritura, não precisa nem ler o resto. Ali está previsto todos os problemas, né? Seguinte, isso que você colocou da confiança é muito comum, porque as pessoas dizem assim: eu estou comprando de Eduardo. Então, é uma Do pessoa de amigo do confiança. primo, Mas né? a gente trabalha com o imponderável e o Claro, imprevisto, né? A gente, Eduardo, amanhã pode virar óbito. Eu já não isso, vou mais falar com o Eduardo, eu vou ter que falar com os herdeiros, sucessores de Eduardo. isso. Eduardo pode ter entrado numa aventura empresarial e ter tido um problema. Então, é sempre importante que a gente tenha o histórico e tenha assessoria, independentemente, né? A confiança, na verdade, faz com que você sente à mesa e inicie um negócio. Mas o contrato ele é importante, inclusive para os dois lados, né? Sim. Até para a pessoa que está vendendo também, né? Ela também tem que ter cautelas relacionadas a quem está comprando. É até interessante, porque como eu tô com o processo de vender a casa dos meus pais, né? O inventário, a gente já teve, foi tudo feito, aí eu Já tá tô gostando aqui da conversa. Bom, Eu só queria, doutor de Biasi, vamos fazer uma diferença prática. Escritura, registro, contrato particular, né? Porque isso traz muita confusão aqui no Brasil. Eu queria que o senhor desse uma... traz mais a história da burocracia, né? Mas eu vou tentar simplificar ao máximo. O contrato, que é aquele contrato particular, ele é aquele contrato onde nasce o negócio jurídico, né? É difícil um contrato de um imóvel em que eu de manhã acertei com você, paguei, escriturei e já levei a registro. Então, geralmente tem. A gente vai ter um parcelamento do preço e eu só vou passar a escritura depois, ou eu vou pagar parte com financiamento, que demora de um período. Eu preciso na prefeitura recolher o imposto, eu preciso de que isso esteja regrado no contrato. Então, é um instrumento firmado entre as partes onde ali a gente estabelece as regras contratuais do que vai acontecer até o final, que é o registro, que é o que a gente precisa. E o que é a escritura? Essa talvez seja a maior diferença, né? A nossa lei exige que todos os imóveis, todo negócio que tem acima de 30 salários mínimos, tirado algumas exceções, tipo contrato com banco, a gente tem que ter uma escritura pública. Meu tio me explicou isso, o Manuel Merenciano. Ele disse: imagina que você quer ir para um baile, o baile é o registro, e o baile é traje, determinado traje. Você, para entrar no baile, você precisa colocar o smoking e a gravata, senão você não entra no baile. Então, a escritura é como se fosse essa roupa. A gente vai pegar o que está no negócio jurídico que a gente combinou, a gente vai perante um tabelião, ele vai certificar tudo aquilo ali, trazer as questões formais, recolher o IPTU, fazer. E ele, como é dotado de fé pública, ou seja, nós dois particulares podemos estar combinando algo que não seja tão legítimo, né? Mas como o tabelião ele é dotado de fé pública, presume-se que o que está ali dito é verdadeiro e foi checado por um profissional. Então, vestido a roupa no nosso negócio jurídico, ele vai para registro. Então, é a mesma coisa. Eu coloquei meu paletó e aí eu entro no baile. Entrando no baile, eu já estou dentro do baile. Então, o registro, que é o mais importante, e esse é o que é importante saber, porque as pessoas chegam lá no escritório e dizem: mas eu estou aqui com a escritura. Vem até com aquela capinha dos cartórios, né? Aquela É. capinha dura do cartório. Eu disse: mas sua escritura não foi registrada. E o que é o registro? A nossa lei,
ela diz que o imóvel se transmite, ou seja, eu passo através do registro no cartório de imóveis. Enquanto eu não registrar no cartório de imóveis, eu não sou proprietário do imóvel. Eu sou titular dos direitos que me tornarão proprietário, tá? Então eu tenho ali um direito que só vai existir como propriedade quando ele for levado a registro. E por que que isso é importante? Porque a escritura pública, embora ela seja lavrada num cartório, ela não é de conhecimento geral de todos. Ela não tem publicidade plena. A não ser que a pessoa saiba que Eduardo comprou um imóvel a Rafael no cartório aqui da esquina. Então, o fato de levar registro é porque qualquer pessoa pode pedir ao cartório de registro de imóveis, porque os registros de imóveis ele é dividido por circunscrições. Então, Recife tem algumas circunscrições. Eu sei que Boa Viagem é no primeiro registro de imóveis. Então, eu quero saber se aquele apartamento, número tal, da Avenida Boa Viagem, a quem ele pertence. Eu vou no cartório e digo, eu quero saber a quem pertence. O cartório vai dizer, o proprietário deste imóvel é o senhor Rafael de Biasi. Ora, se eu não levei minha escritura para registro, quem vai ser o proprietário? O dono anterior. Pode ser uma construtora, pode ser um vendedor total. E aí é onde mora o perigo. Quando um juiz recebe da Fazenda Nacional, por exemplo, um pedido de penhora de bens contra Rafael de Biasi, mesmo eu tendo vendido meu imóvel para Eduardo, mas Eduardo não levou este imóvel a registro, o juiz, quando oficiar o cartório vai dizer o quê? Esse imóvel permanece como propriedade de Rafael de Biasi. Portanto, penhora seu imóvel. Lá vai vir Eduardo correndo, o imóvel indo para leilão, e ele precisa provar agora, porque ele não fez antes, ele não deu a publicidade total, de que ele comprou esse imóvel. Vai ter que contratar um advogado, entrar com ação na justiça, chama embargos de terceiro, produzir provas. Enquanto isso, fica aquele risco do imóvel. Você não pode vender o imóvel, você não pode fazer nada com o imóvel. Então, eu digo sempre para todo mundo, ter a escritura é ter o smoker, mas não entrar no baile. Então, praticamente você não fez nada, né? Você se preparou, mas você não foi para a festa. Eu tô começando a ficar preocupado aqui com algumas coisas. Eduardo. Com relação a imóveis na planta, quais são os cuidados jurídicos que são indispensáveis, né, antes de assinar um contrato com uma construtora? Isso. Primeiro é importante dizer que o Brasil ele tem uma das leis mais modernas e mais sólidas, né? A gente brinca aqui que no Brasil as leis mudam a cada ano, né? Isso. Mas a nossa lei ela é de 64 e ela é praticamente intacta desde então, né? A parte que foi alterada, ela foi praticamente levada para o Código Civil, mas o texto é o mesmo. Então, a gente tem um sistema de incorporação imobiliária que é espetacular. E é importante que, isso é até uma brincadeira que eu faço com os estagiários no escritório, é o que é incorporação imobiliária, né? Porque é um nome tão feio, mas é tão prático. Incorporação imobiliária é você vender algo futuro. Então, eu vender um imóvel que ainda vai existir. Porque depois que o imóvel está pronto, não é mais incorporação imobiliária. É uma compra e venda direta de imóvel. A gente tem uma lei que regulamenta todas as obrigações que cabem ao incorporador. Então, ele tem que levar a registro um chamado memorial de incorporação, onde ali vai ter todos os certidões negativas, tudo ok, registrado, projeto aprovado para fazer. Então, a primeira cautela de quem vai comprar imóvel na planta é: eu preciso do memorial de incorporação registrado, para saber se aquele empreendimento ali, ele cumpriu as formalidades legais. Porque eu vou iniciar um pagamento aqui e ao final eu vou querer minha escritura registrada. Claro. Ora, se ele não registrou o memorial, a gente tem um problema, né? Esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado é, e eu sempre digo isso, eu advogo para várias construtoras, né, aqui, eu sempre digo, olha, não basta apenas assinar um contrato e naquele momento. A gente tem ali geralmente 4 anos, 3 anos, né? A gente tem que Muita coisa acompanhar a pode obra, acontecer. né? Acontece, as empresas quebram. Não é o fato de ter uma placa lá, esse empreendimento é financiado pelo banco tal. O banco não quer dizer que o banco vai colocar dinheiro lá qualquer custo, não. Existem regras financeiras para isso. Então, acompanhou a obra está em atraso, adotar diligências. E a lei não é tão recente, mas se adotou a prática recente, ela criou, hoje em dia, a obrigatoriedade de existir uma comissão de adquirentes durante a obra. Então, essa comissão ela tem um poder de fiscalizar a construtora. E, por exemplo, dizer: olha, construtora, você arrecadou tanto, mas cadê o cronograma físico-financeiro? Então, eu diria assim, no mais cuidadoso e zeloso uma boa assessoria de um advogado na hora de checar se aquele memorial foi registrado. Uma boa diligência de acompanhar a obra, seja através da contratação, junto um grupo e contrata, né, através de um pessoal. E também fazer uma análise de quem é aquela empresa. Então, quem é essa empresa?
quantas obras ela entregou ao longo do tempo. Vamos visitar. Eu sempre digo para um cliente meu que é construtor, eu digo, leva ele, seu maior cartão de visita é a obra que você entregou no mês passado. E aí você leva lá alguém. Analisa no processo, essa empresa ela recebe reclamações por atraso de obra, por vícios de construção. Isso é tudo público, gente. Se eu puxar lá o nome da construtora, vai ser a relação de processo. Então, essas cautelas de memorial de incorporação, checar o histórico, né, o rating da empresa lá, e acompanhar a obra, ela é fundamental. Nesse acompanhar a obra também a gente observa, a construtora tem várias obras, e às vezes ela tira dinheiro de um para botar no outro. Isso acontece, ou já aconteceu. Isso já aconteceu demais, e tem um caso emblemático aqui que foi da Encol. Isso. Eu sou um pouco mais novo aqui do que vocês, mas como eu também iniciei muito novo, mas vocês certamente souberam, a Encol certamente foi a maior incorporadora do país. E quando ela entrou em derrocada, né, em falência, ela tinha obras que eram saudáveis. Então, vamos supor, tinha um empreendimento ali, tô dando um exemplo, num bairro nobre, que os contratos estavam adimplentes, estava tudo certo. Mas quando veio a queda, se contaminou todos os empreendimentos. E aí veio uma lei que veio criar uma estrutura jurídica chamada patrimônio de afetação. O que é esse patrimônio de afetação? É mesmo que seja o mesmo CNPJ, cada obra é um ser isolado, é um centro de custo isolado, onde aquelas obrigações, receitas, elas se vinculam àquele centro de custo. Eu nem atinjo outras obras da empresa, nem outra empresa atinge a minha. Tá? Então, esse patrimônio de afetação, ele surgiu como justamente para isso. Logicamente que para isso ocorrer na prática, a construtora ela precisa cumprir uma série de cuidados. Né? Ela tem que ter uma conta específica, ela tem que ter uma contabilidade apartada, ela tem uma série de cuidados que vá levar essa empresa. Né? E as empresas não levaram isso a sério no início, é verdade. Por quê? Porque o construtor dizia, veja, por que eu vou lançar um bocado de obrigação para mim, expor minhas contas, ter que ter cuidado, não poder distribuir resultado até um determinado momento, e não vou ganhar nada em troca? E aí, como tudo no Brasil é natural do mundo empresarial, veio uma lei e disse: olha, quem fizer o patrimônio de afetação vai ter um regime especial tributário e vai pagar certamente um imposto menor. Isso gerou uma atratividade imensa para as empresas. Hoje em dia é praticamente regra, 99% das incorporações é via patrimônio de afetação, existe a comissão de adquirentes, então Ou seja, individualizou isso, corretamente. é normal do direito, né? Eu acho que o direito evolui dessa forma. Acontece um problema novo, né? E o brasileiro ele é criativo demais para criar problema, né? E aí a gente vai tentando se ajustar e vai corrigindo. Deixa eu trazer a questão da incorporação imobiliária de volta. O que é que mudou juridicamente quando se chegou, se falou, né, na incorporação imobiliária? E quais são os riscos para investidores e compradores? Tá. Eu diria o seguinte: o capital mais qualificado ele qualifica toda a cadeia de negócios, né? E isso é até digamos assim, uma característica nossa no escritório lá, né? E eu bato muita bola com o meu sócio Alexandre, porque ele também tem outras especialidades, né? E a gente sempre senta lá para analisar como um todo, né? Então, na hora que o mercado de capitais veio e disse: olha, eu vou injetar dinheiro na incorporação, ele meio que matou aquele modelinho antigo que a gente comprava a planta, lembra? Plano de 120 meses. Você assinava um contratinho com a construtora. Quando a obra ficava pronta, você convertia aquilo em notas promissórias. Assinava uma por uma. Eu imprimia demais na época do escritório. E você ia pagando. E dali era uma relação praticamente eu e construtora, eu e construtora. Né? Quando vem agentes externos e começam a investir dinheiro, a gente passa a ter uma sofisticação maior de contratos. Né? E algumas dessas vão para a Bolsa de Valores, também CVM. Então, isso vem trazendo para os negócios jurídicos uma melhor estrutura do fundo imobiliário. Então, o fundo entrou, que é o financiamento, obrigatoriamente o sistema de garantia, né, nosso sistema financeiro, que pese a falha recente que aconteceu, mas ele é um dos mais seguros no Brasil. Então, eu diria que o que mais trouxe modernidade e segurança foi justamente a vinda de um maior capital para dar a estruturação dos negócios jurídicos, entendeu? Mas o que mudou em prática dos modelos de negócio foi que antigamente você comprava aquele imóvelzinho ali na planta, hoje você o financia, quando a obra entrega, você vai lá com o banco financia, e hoje existe um modelo, é muito utilizado no Minha Casa Minha Vida, que eu acredito que leva hoje a maior faixa do mercado, principalmente aqui em Pernambuco, né? Um programa habitacional para habitações sociais, altamente incentivado pelo governo,
Veja, tem incentivo do governo e tem um déficit, uma demanda inesgotável, né? Então, veio com isso eu já financio desde o início da obra. Então, eu já assino com a Caixa Econômica Federal desde o início da obra, chamado de apoio à produção. Então, aquilo dali dá uma segurança para o negócio. Por quê? Porque a Caixa realmente ali, ela se comprometeu financeiramente, né? Existe uma estrutura financeira por trás. Então, se eu individualmente, ou você individualmente, não for pagando aquilo, a construtora ela tem uma fonte financeira fixa e programada para que ela conclua a obra, né? Então, isso melhorou muito no mercado imobiliário. Claro. Perfeito. Você já falou muito aí sobre a regularização, né, de imóveis. E a gente se depara com certas situações de uso capião, direito de posse, é um que invade, isso acontece mais em terrenos, né? 7 centímetros, aí o outro botou a cerca mais para cá. Como é que, como é que funciona exatamente, está funcionando exatamente essa história do uso capião, do direito de posse? Vou explicar. Imagina o seguinte, imagine como eu coloquei lá que precisa você ter o registro do imóvel, né? Essa matrícula imobiliária, ela vai dizer assim, você tem uma casa, essa casa tem 4 cômodos, sendo 2 suítes, tem um primeiro andar, tem um detalhamento daquilo, né? Por que aquilo? Porque você aprovou um projeto na prefeitura e trouxe aquilo para registro. Então a gente tem 2 planos, quando você fala em regularização do imóvel, eu sempre penso em 2 planos. Tirando o plano de dívida, de questão, que isso é uma questão judicial, que a gente levanta as penhoras, mas tem o plano do terreno, que é a propriedade do terreno, e tem o plano da regularização da construção. Tá? Então, a regularização da construção, para a gente aqui em Recife, é um desafio. Né? A gente tem muitas questões históricas aqui, construções Ou antigas, habite? o habite, exatamente, para tirar. Quando a obra está pronta, tudo a gente complica, né? Quando eu aprovo um projeto, construo e eu peço o habite, ok. E quando eu construir e não pedir nada na prefeitura e eu quero regularizar, ou seja, eu já fiz a prefeitura me dá um aceite. Na prática é a mesma coisa, mas um é feito depois de pronto e outro é feito durante a obra. Então, essa regularização urbanística não é muito o caso da pergunta, mas eu fiz só questão de contextualizar. Mas vamos regularizar o terreno, né? É muito comum a gente vendo um histórico aqui, que a gente foi colônia, a gente foi repartido, depois viraram porções familiares, depois viraram porções rurais, depois tinha área que não tinha dono, eram as terras devolutas que tinham, as cidades foram crescendo, áreas eram loteadas, ruas eram criadas, mas ninguém registrava loteamento, então a gente tem uma bagunça fundiária no Brasil, digamos assim. Em Pojuca, particularmente, que eu sou o procurador da área, inclusive já há 16 anos, a gente tem uma grande questão fundiária, né? Uma área eminentemente rural, com núcleos urbanos que se expandem. Enfim, ora, quando eu não tenho aquele histórico do imóvel, às vezes o imóvel era uma gleba de 500 hectares, mas eu comprei agora um lote, onde tem minha casa, que estava dentro daquela gleba. Como que eu vou registrar se ele não tem um registro anterior? Ninguém tem mais histórico daqui. Então, uma das formas mais tradicionais, eu diria assim, de você regularizar um imóvel, né, em que você só tinha essa posse, você não tinha o registro imobiliário, é através da uso capião. A uso capião, no caso, ela pega a sua posse, essa posse ela tem que ter algumas características, né? Ela tem que ser mansa, pacífica, não contestada, ela tem que ter um período mínimo, tem umas formalidades Você legais. tem que ter pago os impostos, Isso. né? E o judiciário vai reconhecer que realmente, como você ocupou aquilo como dono, embora você não fosse, porque você só tinha uma posse, parênteses, posse é uma relação física com a coisa. Então a posse é aquilo, eu estou ali naquele imóvel, ocupando aquele imóvel. Posso ter uma relação jurídica ou não. Eu posso ter um contrato que eu comprei, que eu nunca levei a registro, eu tenho uma posse, tenho um contrato, mas não tenho. Mas eu posso ser um invasor. Eu fui lá, olhei uma terra ali, ocupei e fiquei. Eu tenho posse. Se ela é legal, ilegal ou não, quem vai dizer isso é o judiciário se alguém for entrar, mas eu tenho uma posse. Só que aquela posse qualificada, como eu disse, aquilo é reconhecido, ninguém contesta, tem um procedimento para isso. E aí eu converto aquilo em um título aquisitivo, que é uma sentença judicial ou até pode ser feito no cartório hoje em dia, que é a decisão do cartório. O que é esse título? É a história do smoking. Esse meu título eu vou levar a registro e a partir de então vai constar uma matrícula imobiliária dizendo Rafael, através de um procedimento ou um processo de uso capião, se tornou proprietário daquele imóvel. Por que é importante eu ter o domínio, que é chamado a propriedade, e não ter apenas a posse? A posse eu posso até ceder, mas ela não tem valor. Eu não posso você pegar um terreno lá que você tem a posse há 200 anos da sua família, eu não posso pegar para uma construtora e dizer, eu posso construir um prédio aqui? Não, porque a construtora vai pedir o quê?
o título de domínio, entendeu? Então, a posse, ela é mais restrita, né? Como ela é mais restrita, ela tem menos valor econômico. Eu não posso dar em garantia, eu não posso registrar uma hipoteca. Então, na regularização fundiária especificamente, a uso capião é um grande caminho. Existe também a nível social, mais a nível de baixa renda também, as chamadas REURB, né, que veio no governo, que são os projetos de regularização fundiária, que é justamente aquelas ocupações basicamente consolidadas, até mesmo em algumas áreas que não deveriam ter ocupação, com determinadas características. A prefeitura faz um processo de legitimação, né, uma parceria prefeitura, cartório, defensoria pública, e ao final aquelas pessoas que têm aquela casinha lá há É um um pouco tempo o que aconteceu em registra. Brasília Brasília Teimosa, Teimosa. Brasília Formosa. É em É, cima disso? Brasília Teimosa, na verdade, não teve está tendo um processo de regularização. Brasília Teimosa, na verdade, existe uma restrição urbanística para empreendimento, é chamada ZEIS, né? Tá. É uma zona especial de interesse urbano. Isso é, pronto, numa diligência, esse é o caso de Brasília Teimosa, né? Ah, eu vou comprar uma casa em Brasília Teimosa porque eu vou juntar 3 terrenos e eu vou construir um galpão. Ou um hotel. Eu posso comprar, porque algumas pessoas lá têm registro imobiliário. Eu comprei de você, de você e você. Quando eu chego na prefeitura, a prefeitura disse: não, aqui você não pode fazer isso. A lei impede. Isso não está na matrícula do imóvel. Isso está onde? Na diligência prévia que alguém vai pesquisar, entendeu? Então, ali, na verdade, o governo quis incentivar aquela moradia, então ele cria obstáculos para que o desenvolvimento urbano e ali se construa prédios e para fazer. Pode ser por vários motivos, tá? Pode ser porque seja uma área que já está muito adensada, pode ser por uma área que tem restrição ambiental. Então, o governo no plano diretor, né, a prefeitura no plano diretor, ela que diz para onde ela quer desenvolver a cidade. Ela cria ali regras urbanísticas que estimulam ou restringem o desenvolvimento imobiliário. Aproveitando essa sua colocação, como é que tá essa história do gabarito? Tava para ser aprovado, não tava? Aquela lei dos 12 bairros, né? Primeiro, não sei se todo mundo sabe, gabarito Isso, é uma das explica, restrições explica. urbanísticas que define a A altura de um altura de um prédio. prédio. Né? Ela pode ser em pavimentos ou em metros, né? Isso. Então, o caso clássico da gente aqui, não é nosso, é em João Pessoa, poxa, mas a orla de João Pessoa não tem aqueles espigões que tem em Boa Viagem, porque lá tem um gabarito limitado por lei. Né? Por lei. Existe Claro. sempre existia uma preocupação de ventilação, de não Isso, de criar preservar o ali. sombreamento das praias, né? Que é o caso de que você tá lá na praia querendo tomar um banho de sol e quando o sol vira daquele horário não tem mais praia, porque vira uma sombra. Uhum. Então, o gabarito é essa limitação. Quem define isso é o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo daqui. Então, aqui em Recife, tem uma discussão de áreas que tem gabarito, gabarito mínimo, gabarito máximo, né? E tem ajustes, né? Aí vai entrar numa complexidade maior, porque quando você lê a lei lá, assim, o gabarito é 1, o gabarito é X metros. Mas tem exceções, entendeu? Tem Tá. ajuste que você pode fazer. Doutor, vamos falar aqui entrar no direito de família e o direito imobiliário. Eu queria, especificamente em caso de herança, divórcio, partilha de bens, os dois direitos se relacionam nesse momento. Eu diria que todos os direitos se relacionam, mas eu diria que o direito de família e o direito de sucessões, ele, na verdade, ele já está dentro do direito imobiliário. Quem não, o advogado imobiliário que não sabe direito de família, de sucessões, ou ele tem que ter um sócio que saiba, né? Eu tenho o privilégio de ter um que sabe, ou a gente vai ter um problema grande, porque cada negócio a gente tem que partir de uma legitimidade, né? A gente vai vender um imóvel, a primeira coisa que tem que saber, essa pessoa que está vendendo, ela tem legitimidade para vender? Tem, ela é a dona. Tá, mas ela tem capacidade para vender? Ela é maior? Ela tem algum problema? Existe algum litígio de divórcio entre eles? Então, é fundamental que a gente analise essa cadeia para que a gente não coloque o negócio jurídico em risco. Porque nada impede que falhas ocorram. Que eu faça o contrato, que o cartório, por mais diligente que seja, cometa uma falha, que o registro de imóveis também não tenha visto, e que anos depois vem alguém e diz: opa, essa pessoa aqui não poderia ter vendido esse imóvel, ela não tinha legitimidade para isso. Então, o direito, né, ele se relaciona. Na minha atuação específica, ele se relaciona no cotidiano direto, porque a gente atua muito no desembaraço de imóveis, né? Infelizmente, nosso judiciário é muito lento no Brasil. Nós somos um país altamente litigante. Né? Então, por isso que existe, para cada brasileiro, X processos. Eu não vou dizer o número aqui para não errar, mas a gente é o país mais litigante do mundo.
Então, os inventários se arrastam. E o meu cliente, às vezes, ele quer aquele terreno. E o fato daquele terreno estar altamente embaraçado, às vezes, é até um atrativo, porque ele tem uma melhor barganha de negociação. Então, a gente, às vezes, tem que entrar nesses inventários, né? Encontrar as saídas, regulamentar, alvará judicial. Então, eu diria que mais do que importante é necessário demais essa interligação entre o direito. O direito civil é isso, é o direito das pessoas e dos bens ali que precisam se relacionar. Pegando esse gancho da pergunta de Beto e sua resposta também, de Biase, me fala sobre sua experiência com relação a essa questão familiar de herdeiros e quando os pais morrem, que às vezes a criança, se teve, eu li alguma coisa a respeito disso, se a criança tiver um dia de vida, ela é herdeira. Exatamente. Explica um pouco melhor No isso. Brasil tem os direitos, né, do nascimento com vida, né? Vai para além disso até, mas aí seria um podcast só para falar disso, da Certo. questão do nascituro ou não. Então, a vida e a morte são eventos que geram aquisição ou transmissão de direitos. Então, quando se morre, se a pessoa estiver bem, logicamente, automaticamente ela transmite direitos a alguém, né? Então, se eu tenho imóveis e eu morro, naquele minuto eu transmiti bens para meu filho. Meu filho não tinha nada até então. Eu transmiti bem para meu filho. Da mesma forma como se eu tenho bens hoje e eu coloco um filho no mundo, naquele nascimento, no primeiro berro dele, né, que é no respiro dele, ele também já adquire direitos. Então são eventos muito importantes para que a gente tenha cuidado. Principalmente no que hoje mais se fala no Brasil, que são os planejamentos familiares, né? As pessoas com 3 preocupações básicas. Primeiro é sempre pagar menos imposto, né, que é uma tributação imensa. A segunda preocupação é proteger de noras e genros, que é a preocupação de toda mãe e todo pai, né? E a terceira preocupação é, eu criei um patrimônio, mas eu não sei se meu filho vai ter o mesmo senso de responsabilidade patrimonial que eu tenho, eu preciso que isso se perpetue, né? Mas em um determinado momento eu vou precisar transmitir aquilo para os meus filhos, sem ser por nascimento ou por morte, porque nascimento e morte a gente não controla. Então eu vou ter que fazer por ato, em vida. E aí eu transmito para um filho, o filho se casa, e fatalmente ele morre, se comunica com ela, ou meu filho tem um filho. Então, daí existe uma série de mecanismos, né? Como o direito de família e sucessões, ele é um direito meio que objetivo, embora se complique em alguns detalhes, mas assim, nasceu, até que tanto grau tem aquilo. Certo. A gente tem que tentar criar estruturas contratuais, porque a gente tem uma liberdade contratual, né? Eu posso combinar com os meus sócios, o fato de ser filho, não estou tratando de almoço de domingo, né? Eu tô tratando de uma sociedade. Ali a gente cria estruturas que protegem essas fatalidades e situações patrimoniais, cria travas ou não, para que a gente planeje isso da melhor forma possível. Tá sendo feito muito mais agora do que antes, porque antigamente ninguém se ligava, ninguém pensava na questão de já vou me preparar, eu já vou passar para meus filhos, já vou passar. Tá sendo muito mais feito, eu diria que é um conjunto de várias coisas. Primeiro que com a digitalização do mundo hoje em dia e as IAs agora, né? Todo mundo tem expertise em tudo na vida, mas existe um bombardeio de informações relacionadas a isso, né? E as pessoas agora começaram a ver as vantagens que tem para isso. E o mais importante, a gente tinha ideia, né, de que isso era coisa do usineiro, do milionário. Eu sou um servidor público, eu tenho lá 3 apartamentozinhos. Então, as pessoas viram que não, que independentemente da estrutura, cabe um bom planejamento familiar, né? Então, o que importa é que aquilo é seu, o objetivo é o mesmo. Uhum. Proteger, perpetuar e evitar Confusão. confusão, né? Briga de herdeiros, tudo isso, independentemente do tamanho. Às vezes a família briga por conta de uma casa, né? Então pode gritar por conta de um império ou por conta de uma casa. E além disso, existe um movimento muito grande de investimento no mercado imobiliário. As pessoas, hoje em dia, não é apenas a casa própria, né? As pessoas, como as pessoas estão vivendo mais, né? Essa é a minha visão pessoal, tá? As pessoas estão vivendo mais e viver mais está cada vez mais caro. As pessoas precisam de rendas complementares. Então, uma boa renda complementar é investimento em imóveis. E elas terminam ali com muito suor, criando um rendimento para fazer, entendeu? E aí fica aquela preocupação, poxa, mas eu não posso dar o imóvel para meu filho, que eu preciso do rendimento. Mas também se eu deixar isso para inventário, então o planejamento ele serve para isso. Eu mantenho o meu poder financeiro sobre o bem, mas eu já deixo pré-estabelecido
o que vai ocorrer depois da minha morte. Ok. Com relação a condomínios, quais são os principais conflitos que chegam para um advogado imobiliário e como evitá-los, né? Condomínio, o condomínio que a gente mora hoje em dia é o chamado condomínio edilício, né? Ele, na verdade, é uma mistura de condomínio com propriedade. Eu sempre faço questão de separar isso, porque no direito romano tem até a expressão assim, o condomínio tem que ser extinto, ele tem prazo de validade, porque nunca vai dar certo o condomínio, né? Mas o condomínio que a gente vive hoje, da porta da minha casa para dentro, é só meu, né? Eu divido áreas comuns. E essa área comum é uma fração de um todo. Mas é essa fração de um todo que gera o problema. Eu diria que hoje viver em condomínio é um exercício de cidadania, né? Sim. É fundamental que a gente tenha um regimento interno detalhadíssimo. Esse regimento interno não é receita de padaria. Ele tem que ser conversado. Eu brinco o seguinte, quando alguém me contrata para fazer, eu digo, eu quero ir lá, quero entender como é que o condomínio funciona e a gente criar regras para evitar os problemas principais. Há problemas de toda a ordem, né? Mas eu diria que, basicamente, barulho, né? Esse Então, tem sido a gente tem um problema imenso de barulho, principalmente em locações por temporada, em imóveis de mais de lazer. As pessoas alugam e a praias turma e vem no praias e interior do estado, Gravatar, isso daí. Gravatar, cara. A gente tem problema grandes em vagas de garagem, porque as vagas, os carros aumentaram e as vagas diminuíram, né? Então a gente tem um problema muito grande de vaga de garagem. A gente tem um problema imenso hoje, imenso mesmo, que é os pets, Sim. né? As pessoas que têm pets, eu tenho pets, mas elas têm que respeitar que tem pessoas que não têm pets. Tem pessoas que não querem conviver com pets e os dejetos lá. Então, pets é um problema imenso. E existe o problema da moda agora, que é o carro elétrico, né? Que é a demanda A disputa da tomada, né? a demanda que vai pegar fogo, a demanda que vai faltar energia, né? E eu brinco para todos eles que eu digo, veja, pegar fogo e faltar energia não é um problema jurídico, é um problema de engenharia, né? Então se contrata um laudo, porque certamente as pessoas constroem túnel embaixo do oceano, porque não vão conseguir colocar uma fiação. A questão é um condomínio, vai ter um investimento para isso. Então, não posso chegar lá eu, porque comprei um carro elétrico, puxar um fio e colocar. Não posso fazer isso porque aquilo é uma área comum do edifício. Mas também dizer que jamais vai poder instalar, então se contrata engenharia. Existe um estudo movimentado hoje de normatização para carro elétrico, mas eu diria que, do ponto de vista condominial, quando me vem à mente problema, e a gente advoga para alguns condomínios, são esses daí. Tá. Doutor Tobias, eu queria falar aqui do ponto de vista jurídico, né? O que é que mudou no mercado imobiliário? Eu queria colocar aqui alguns pontos. Novas leis, jurisprudência, comportamento do consumidor, mas também queria colocar esse negocinho que tem aí com duas letrinhas que deve estar mexendo também um pouquinho no mercado, que é a questão da IA, né? O que é que mudou, o que é que do ponto jurídico aconteceu com o mercado imobiliário? A IA, ela é uma ferramenta extraordinária, assim. Para mim, ela realmente ela vem como uma disrupção geral na vida e na profissão das pessoas, né? Mas ela é muito perigosa, tá? Porque para quem não tem a base, estrutura, experiência, ela pode lhe dar caminhos absurdos. Só que ela é muito inteligente, ela realmente é inteligente. Então ela produz documentos falsos, criados, ela produz imagens, ela produz anúncios e ela lhe dá receitas que que as pessoas realmente passam a acreditar naquilo ali. Então, hoje, fatalmente quem vai vender um imóvel, vai comprar um imóvel, ele conversa com a IA primeiro, né? Ele não conversa com um corretor ou com um advogado, né? Ele conversa com a IA. Então a IA vai dizer lá, ó, a estratégia de venda é essa, o imóvel vale isso, que vai lá colocar. Mais do que isso, coloque no contrato isso. Eu, rotineiramente, eu mando para o cliente e o cliente já manda para mim, ó, eu quero que você faça um contrato, mas é muito fácil. É só seguir isso aqui, ó. Já me manda um roteiro da IA, né? Eu tenho, meus irmãos são médicos, né? Eles assim, ó, também já vem consulta da IA. Então, por um lado, para um profissional que tem a responsabilidade, que tem a experiência, a IA ela vai tornar o meu processo muito mais célere e mais assertivo, porque ela processa os dados que eu direciono para aquilo, né? Mas precisa do profissional, precisa da intuição, precisa daquela conversa no olho a olho. Eu ouso dizer que o advogado que diz que todo negócio, ou que aquele negócio, ele é 100% seguro, ele é um irresponsável, né?
E aí é importante até a gente saber que numa transação imobiliária você vai atuar com 3 agentes, na minha opinião. Você vai atuar com um corretor, com um advogado e com um cartório, né. São 3 preocupações diferentes. Há uma prática muito ruim aqui, no Brasil toda, de: "Ah, eu vou no cartório, já resolvo tudo, porque lá já fazem meu contrato, resolve tudo". Veja, o cartório tem aquela visão. E qual smoking que você vai seguir? Ele não está preocupado com várias situações dos pormenores contratuais do negócio. Precisa de um advogado para ver isso. E o corretor, ele precisa vender. Intuitivamente, ele está contaminado com aquela negócio. Ele vai dizer: olha, esse não está seguro, essa pessoa é muito de bem, que está lá. Às vezes não é nem má fé do corretor, mas ele só vai receber a comissão se ele vender, entendeu? Então, a IA, para algumas pessoas, tem servido. O cartório não tem como eliminar, mas tem eliminado praticamente os outros profissionais do mercado. E eu vejo isso como preocupante, entendeu? Eu sempre digo: use a IA como um amparo. Né? Então, o advogado lhe mandou um negócio, você ficou em dúvida, a IA pode lhe ajudar a interpretar e colocar. E você utilizar aquilo lá. Já para a gente que tem a técnica, na minha área, né? Eu imagino que para o engenheiro também tem que ter a utilidade dele, para o médico também, mas na minha área, ela me dá uma visão 360 graus intensa. Eu consigo mapear em 3 minutos a situação do Brasil inteiro, se eu quiser. Se eu colocar lá. Eu quero entender agora qual o entendimento jurisprudencial tirado sobre essa matéria nos tantos tribunais da federação. Ela vai me dar aquilo em 2 minutos. Entendeu? Ok. Eu tenho que ter senso crítico e dizer, veja, essa decisão não faz sentido. Tem um caso básico, né, que o tribunal até tem aplicado multa nos advogados que estão irresponsavelmente aplicando a IA, e o caso que eu li foi assim, o cara juntou a jurisprudência e o número do processo, que é um número imenso, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O juiz olhou, isso aqui não existe. Era uma jurisprudência criada, a pessoa pagou uma fortuna de indenização. Não. Queria uma última pergunta aqui, mas de certa forma, ao longo do programa, você já respondeu, né? Quais são os conselhos que devem ser dados às pessoas, né, para comprar um imóvel, seja para morar, para investimento, enfim. Você quer complementar com alguma coisa, fazer uma síntese? Eu queria reforçar o seguinte, veja, você vai comprar um imóvel, na maioria das vezes é um valor significativo, né? É uma relação de longo prazo, seja quando há um pagamento prolongado ou algo que vai ficar definitivo. Então, você tem que se cercar de profissionais, né? Eh, de bons profissionais. E de profissionais especialistas naquilo dali. A gente, como eu disse, a gente tem legislações muito avançadas no Brasil, mas o Brasil, infelizmente, os nossos tribunais, eles desconstroem muitas leis que nós temos, né? Então, a gente tem aqui, vamos imaginar, 3 Vaticanos, né? Eu diria que o primeiro Vaticano é a Justiça do Trabalho, ela simplesmente ignora, ela para resolver a situação creditória de determinada pessoa, ela destrói os negócios jurídicos, tem que ter uma cautela imensa. Tem a situação do fisco, que é imensa, e a gente também criou, na minha visão, como advogado do mercado imobiliário, o consumidor, né? A gente trata o indivíduo consumidor e se esquece que existe o consumidor coletivo, né? Quando eu dou uma sentença absurda para favorecer um adquirente de um empreendimento, Cria uma eu estou jurisprudência. prejudicando os outros 89 adquirentes daquele empreendimento. Então eu diria para quem quer comprar um imóvel que procure um bom advogado. Se o imóvel já for de um bom tempo de uso, contrate uma assessoria para fazer uma vistoria predial naquele imóvel, né? Mas que não desista, porque eu já vi imóvel não aumentar de preço, mas diminuir eu nunca vi, né? Então, com a tendência que o mercado imobiliário vai sempre sendo um bom investimento. Deixa eu Ok. agradecer aqui o doutor Rafael de Biasi. Antes da gente dar a palavra final aqui, vamos falar aqui Vamos dos lá. nossos parceiros aqui, Eduardo. Agradecer aos nossos parceiros aqui que estão sempre do nosso lado. Pessoal, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Alpha Ways XP Investimentos, a Delta Café, a Óculo Óticas, a Contar Contabilidade e Assessoria Tributária, Cultura Inglesa, CDS Sistemas e a Taverna Suíça, lá na gastronomia, desde 1968, na nossa querida cidade de Gravatá. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Dr. Rafael de Biasi, parabéns, Muito obrigado. viu, pela participação, por esclarecer tantos pontos assim
ainda pontos, entre aspas, cegos para a maioria das pessoas com relação ao tema. Eu que agradeço a oportunidade. Foi bom, porque eu botei o óculos aqui em alguns pontos aqui para mim dar uma orientação em acima de alguns problemas que a gente, na nossa família, e me deu assim Boa noite. uma luz muito boa. Eu agradecer a doutor Rafael de Biasi aqui pelo programa. Semana que vem, qual é o nosso convidado? Semana que vem estamos decidindo. Ficou de confirmar ainda. Ainda está mas confirmando. Vem aí, mas Tá no gerúndio. tá no gerúndio. Mas Agradecendo. amanhã será confirmado. Obrigado aí, Eduardo. Obrigado, Amatusa. Obrigado. Lembrando vocês, gente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, salve, manda esse programa aqui para um amigo. Né? Tem gente que está precisando comprar, vender imóvel. Dá uma olhadinha nesse programa que o cara vai gostar de ver, tá? Eu agradeço a vocês aqui no nosso Conexões PR.